E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o guitarrista Yudi e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Faz muito tempo que eu não apareço na internet, que eu não apareço no YouTube, porque minha vida realmente tem estado bastante corrida, então um pouquinho difícil manter a minha presença aqui na internet. E como vocês estão vendo aí no título, hoje a gente vai falar sobre a nudez bíblica. O que é a nudez segundo a Bíblia? Esse é o tipo de vídeo que é importante ser falado para que a gente possa viver uma vida mais apropriada, sem pecar, sem, de certa forma, constranger o próximo, né? E a gente entender aquilo que Deus realmente exige de nós e aquilo que muitas vezes é um exagero evangélico, digamos assim, né? E eu gostaria de começar dizendo que esse vídeo, a ideia inicial, era apenas ser um adendo que eu faria em um outro vídeo. Mas eu achei que isso é um tema tão bom e é um tema que ele levanta tanto debate que eu acho que seria interessante fazer um vídeo só sobre isso. E é o que nós vamos fazer aqui hoje. E o primeiro passo para a gente ter essa conversa é a gente entender o que é a nudez do ponto de vista bíblico, para que a gente possa realmente ver uma vida cristã que seja apropriada, que busque justamente não escandalizar o próximo. Eu vou citar aqui alguns versículos que eu acho que vão nos ajudar a entender melhor como que isso se dá. O primeiro que eu vou citar é Gênesis capítulo 3, versículo 7. 7. Ai, ai. Os olhos dos dois abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então assim, eu vou usar esse trecho como base, porque a partir disso, a partir da entrada do pecado no mundo, a nudez ela passou a ser vista como algo malicioso. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Antes da queda, a nudez era uma coisa tranquila. Pós-queda, é que aí tudo mudou. Aí que a nudez passou a ser sinônimo de vergonha. Isaías 47, versículo 3. A sua nudez está exposta e a sua vergonha será vista. Então veja que Isaías já está tratando a nudez como se fosse uma coisa vergonhosa. Então realmente para quem tenta de alguma forma dizer que não, que a nudez não é uma coisa necessariamente pecaminosa, não é bem assim. Não, cara, realmente, você está ouvindo isso da boca do profeta que está falando aquilo que Deus está transmitindo para ele. Então assim, realmente a nudez ela é vergonhosa. Ela não foi um caso isolado ali na queda. A nudez ela é usada várias e várias vezes simbolicamente como uma coisa vergonhosa. E na minha opinião, o versículo matador que nos mostra o que realmente é a nudez. Naum, capítulo 3, versículo 5. Levantarei a sua saia sobre o seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez. Por que esse versículo é tão importante? Porque o que a saia estava escondendo? Justamente as partes sexuais, as partes reprodutivas, que é o órgão sexual masculino, o órgão sexual feminino e as nádegas, porque eles ficam na mesma altura. Então, e é uma coisa que uma está ligada à outra, né? Não tem como você ver um sem ver o outro. E também, gente, existem outros versículos que falam sobre outras partes. Por exemplo, quando Salomão está falando com a Sulamita, até hoje eu não sei se é Sunamita, se é Sulamita, enfim, que ele fala que o desejo dele é tocar os seus seios. Ele fala isso daquela forma toda poética, toda figurada, mas no final das contas ele está falando isso para aquela mulher que já estava prometida para ser sua esposa e queria poder tocá-la. E naquele tempo, esse tipo de contato ele só era permitido dentro do casamento. Então por isso que ele fala que é uma vontade que ele tem, uma coisa que ele gostaria de fazer, mas ele não pode. Justamente porque a nudez, o contato sexual, ele é uma coisa vinculada 100% ao casamento. Não existe isso fora do casamento. Então trechos como esse também nos ajudam a entender por que o seio feminino ele é uma coisa polêmica, ele é considerado uma nudez e por que também não pode ser exposto. Isso aqui não estava no roteiro, mas eu decidi falar aqui também. É importante explicar isso porque inclusive eu, durante muito tempo, achei que a nudez não se limitasse a partes íntimas, mas também ao resto do corpo. Por conta disso, eu já acabei julgando injustamente muitas pessoas e criei privações na minha vida que sequer deveriam existir.
Então é seguro dizer que ficar sem camiseta, usar um short que mostra as suas canelas, não é pecaminoso. Porém, existe um outro princípio que é muito importante a ser seguido na vida cristã, que é a liberdade sem escandalizar. Por mais que não seja pecado, como cristãos, nós devemos tomar cuidado com as nossas ações, mesmo não sendo pecado, justamente para não ferir a consciência do próximo, especificamente o irmão. Ou seja, nem porque me é ilícito, devo fazer. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12, diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13, nós temos: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazê-lo tropeçar. Veja que esses trechos da carta de Paulo à igreja de Corinto não neguem em momento nenhum que exista liberdade na vida do crente, mas que, mesmo podendo, pelo bem do irmão, é melhor que não faça, para não levar o outro a pecar. No caso, Paulo está falando no capítulo 8 de 1 Coríntios a respeito de comer carne sacrificada para ídolos. Mas podemos usar esse trecho como um norte de como devemos tratar outras situações que podem ofender o irmão. No caso, no contexto do vídeo hoje, eu estou argumentando que a nudez é apenas mostrar as partes íntimas do corpo. No meu caso, que sou homem, seria a região pélvica. Já no caso de uma mulher, os seios e também a região pélvica. Porém, é importante lembrarmos que nós vivemos em uma sociedade onde há decoro, existem momentos apropriados para certas coisas. Isso inclui a forma como nos apresentamos. Por exemplo, se você que está me assistindo fosse para um tribunal, tu iria de short e regata? Não. E sequer deixariam você entrar dessa forma para um tribunal. E o mesmo vale para outras ocasiões. Quando vamos para a igreja, nós precisamos nos vestir de uma forma humilde, que não busque chamar a nossa atenção e nos colocar em evidência, e sim que coloque em evidência o Senhor, que possa transmitir humildade e que isso não tire o foco da igreja, do ensino, da pregação. Outro exemplo, se eu estiver em uma consulta com um nutricionista ou um médico e for solicitado que eu fique sem camiseta, tá tudo bem, porque o ambiente é adequado para esse tipo de situação. E principalmente porque não existe uma intenção vulgar, nem sensual, é apenas algo mandatório. Na academia, por exemplo, é interessante que a gente use uma roupa que seja confortável, que ajude na performance, mas até isso tem que ter um bom senso, porque é um ambiente compartilhado, e que compartilham tanto homens quanto mulheres. Diferente, por exemplo, uma partida de futebol, onde apenas há homens. Entende o que eu quero dizer? Porque às vezes você pensa que está usando uma roupa apropriada, mas está não intencionalmente sensualizando. E isso é bem complicado para os homens, principalmente pela questão hormonal e também pelo homem ser muito visual. Então, para evitar que um outro homem acabe tropeçando, que o irmão ele acabe caindo na lascívia, tendo ali algum desejo imundo, é bom que se tenha esse cuidado. E a mesma coisa vale para nós, como homens. Não é porque a mulher é menos visual que ela não olha, que ela não repara, que ela não sente. Então, um homem que tem um corpo mais avantajado, ele precisa ter um bom senso também. E afinal, por que estou fazendo um vídeo a respeito disso? Há dois motivos. O primeiro é que é um assunto que precisa ser falado para que o corpo de Cristo, a igreja, tenha uma vida mais apropriada, que possamos ajudar uns aos outros a viver em mais santidade e evitar de ser pedras de tropeço um para com os outros. E o segundo motivo é porque em breve eu vou mostrar o meu shape que eu construí depois de fazer 365 treinos. Mas se acalme, por mais que pareça estranho, vou explicar como que isso não é necessariamente errado e a forma que eu vou fazer isso. Primeiramente, para se fazer um vídeo sobre evolução do shape, é necessário usar imagens que representem seu corpo. Isso não seria adequado para um cristão. Então a forma que eu achei de conciliar esses dois lados é de usar artes realistas. Artes realistas que elas representam o meu corpo, mostram como que meu corpo é, mas ainda assim é uma arte. A arte é uma representação de coisas que existem.
mas a arte em si ela não tem uma intenção pecaminosa. Então assim, é realista o suficiente para mostrar alguns detalhes, mas ainda é lúdico o suficiente para não fazer alguém pecar, para não fazer alguma pessoa tropeçar. E como isso não representa nenhum tipo de nudez ilícita, e como também não existe uma intenção sensual por trás disso, também, gente, é um vídeo sobre saúde. Então, como a gente aprendeu anteriormente, o contexto, ele importa muito. Esse vídeo mesmo, que eu vou lançar, eu estou fazendo pensando em um público masculino. Afinal, se uma mulher vê meu corpo, ela pode muito bem acabar caindo em lascívia. Além de que não é apropriado mulheres ficarem vendo corpos expostos de outros homens. Gente, seguinte, tá? Eu não sei se o meu celular vai ter mais armazenamento e eu tô tentando ler o roteiro. Eu não treinei para fazer esse vídeo, então eu vou ter que, a partir daqui, ler do roteiro, tá? Porque senão vai ficar meio complicado. Inclusive, fica a dica. Não assistam conteúdo fitness de pessoas do sexo oposto. Não é ilícito assistir conteúdo fitness, mas por uma questão de santidade, é melhor que não assista para evitar de acabar tropeçando. Por último, lhes digo que o vídeo é público e assiste quem quer. Não vai ter thumbnail chamativa e só vai ter como você ver se você tiver interesse em assistir. Então, se você sente que isso te escandaliza, tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas não assista. Só o fato de eu não estar mostrando imagens reais do meu corpo já denotam que eu tenho algum zelo pelo próximo e quero evitar que alguns acabem tropeçando. Mas eu não posso me responsabilizar pelo que outros sentem e como eles enxergam as coisas. Por exemplo, a pornografia, ela existe na internet. Ela é totalmente ilícita segundo a Bíblia e completamente pecaminosa. Mas ela não está aparecendo de repente para você. Não, você teria que entrar em um site que tem esse tipo de conteúdo e aí sim veria pornografia. É diferente de estar caminhando na rua e aparecer uma mulher com vestes muito inapropriadas de repente. Então peço que você faça esse exercício mental comigo. Foi culpa sua essa mulher ter aparecido na sua frente? Não. Você tem alguma responsabilidade por ela? Também não. E você tem culpa se olhou para ela por uns 2 segundos e percebeu as vestes inapropriadas? Também não. Mas seria a sua culpa se você continuasse olhando. Então assim, veja, tem 2 lados. Tem aquilo que é minha culpa e aquilo que é minha responsabilidade. Eu tenho culpa dessa mulher existir, ela se comportar do jeito que ela se comporta? Não. Agora, eu tenho a responsabilidade de como eu vou reagir diante disso? Aí sim. Mesma coisa eu. Eu tenho culpa se alguém acabar tropeçando por conta daquele vídeo? Não. Mas eu tenho responsabilidade. Então eu tenho que tentar apresentar isso da forma melhor possível e já fazendo um indicativo, já tentar mostrar para as pessoas como é que você tem que assistir um conteúdo desse, como é que tem que ser feito. Não pode ser uma coisa sensual, tem que ser uma coisa educativa. A intenção não é sensualizar, a intenção é mostrar o progresso do que o treino e a dieta faz com o seu corpo na prática. Não tem como você fazer isso sem ter imagens comparativas. Por isso, é importante reconhecer a nossa própria responsabilidade pelo que fazemos, pelo que consumimos. Eu não posso ser culpado pelas decisões de outras pessoas e vice-versa. Analise seu coração. Se ver, vai tropeçar? Não veja. É simples de entender como funciona. Isso vale para o conteúdo que eu vou fazer e para qualquer outro tipo de conteúdo na internet. Mas antes de encerrar o vídeo, eu acho importante dizer que se você não é um influenciador, se você não está fazendo algo com um intuito educativo, de passar por uma instrução, não faça. Porque pode muito bem acontecer de talvez você apenas estar fazendo algo para chamar uma atenção desnecessária. Ainda mais falando de uma rede social como o Instagram, por exemplo, em que o post vai chegar em pessoas aleatórias e que essas pessoas podem acabar tropeçando involuntariamente. O meu intuito é mostrar onde dá para chegar com quase 2 anos de treino. Quais foram meus erros, quais foram meus acertos, o que eu fiz para evoluir, passar dicas para que você evite de cometer os erros que eu cometi. A intenção ela é totalmente objetiva. Então, pessoal, eu faço esse adendo aqui para vocês tomarem cuidado com aquilo que vocês assistam, entendam o que é o contexto de cada coisa, tomem cuidado para vocês não julgarem de forma precipitada aquilo que vocês
acham que é pecado, mas não tem base bíblica para afirmar. E também sempre pensem o que vocês vão fazer com a liberdade que vocês têm. Eu tenho a liberdade como criador de conteúdo, mas mesmo tendo liberdade, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado para ter bom senso, para não fazer alguém tropeçar. Porque por mais que eu tenha a liberdade de simplesmente fazer um vídeo sem camiseta, alguma coisa assim, ainda é importante que eu tome cuidado. É importante. Existem coisas que não tem como você fazer sem se expor. Como é que você vai estudar anatomia sem você ver o corpo humano? Não tem como. Então assim, tem coisa que é uma questão de bom senso. Agora, seria legal no dia a dia eu ficar me expondo? Aí eu já acho que não. Entende? Então assim, a gente precisa ter esse tato, essa sensibilidade com como as coisas são. Para que a gente acabe não virando só um deslegalista doido. Mas é isso aí. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Espero que esse conteúdo tenha te edificado. Eu não garanto que eu vou gravar muitos vídeos aqui na internet nesses próximos tempos, porque de fato é difícil, né? É difícil ter tempo, não é fácil. Enquanto eu tô aqui gravando, eu tô deixando de fazer outras coisas que para mim é importante, mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu sou o guitarrista Yudi e falou!